Oi, gurizada, tudo bem? Não estranhe um pouco o barulho aqui na rua, né? A gente veio pra rua um pouquinho pra se dentro de casa, então tem barulho de cachorro, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui. Quis fazer hoje diferente a lição. Trouxe um convidado especial, vocês conhecem essa criaturinha aqui do meu lado? Tudo bom? Eu sou o João Paulo, casado com a Ellen, tudo bem? Bom estar com vocês junto aí. Falou, gurizada, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Fazia tempo que o John não vinha, né? Então eu só quero fazer, a gente vai fazer um bate-papo aqui de um resumo breve sobre a lição. Mas a gente queria dizer pra vocês que nós estamos com bastante saudade de vocês, tá bom? É isso aí. Então, John, a nossa lição fala sobre qual é o tema. A obediência não é algo ruim. Sabe que, mostra pra eles ali a imagem, não sei se todos têm a lição, né? Sabe que quando eu peguei a lição ali, eu nem sabia sobre o que falava, mas quando eu olhei essa imagem aí, alguém tem uma ideia do que pode ser? Eu tive a ideia e constatei mesmo com a lição. A gente vai falar sobre Daniel e os seus amigos, né? Misael, Azarias e Ananias. Ananias, né? Nós conhecemos muito mais como Sadraque, Sadraque. Mesaque e Abednego. Mas então, e aí, o que a gente pode aprender? Será que a gente pode aprender alguma coisa da história deles, João? E se pode. E se pode. Sabe que quando a Ellen falou pra mim aqui, eles foram testados, né? Pediram para ser testados por causa que eles queriam, que não queriam desobedecer aquilo que Deus ensinou para eles. Então eles estavam numa prova ali. Daniel, a gente vai ver também depois esses mesmos amigos sendo testados, colocados lá na fornalha ardente também. E eles também vão ter que ser provados que vão ser fiéis. E você sabe, e eu não vou linkar um pouquinho aqui com vocês, sabe que a gente está vivendo no tempo do fim. Sabe que nos últimos momentos a gente também vai ser perseguido e a gente vai também ter que provar a nossa fé. E a gente vai ter que provar a nossa fidelidade a Deus também. E aí eu fico pensando assim, eu li uma vez que dizia assim: na provação não será aumentada a nossa fé. Na provação vai ser mostrado quem a gente é. E que fé Quem que a nós adquiriu, gente né? e que a fé que a gente adquiriu até ali. Exatamente. Não vai ser aumentada, porque vai vir mais provação, vai ter mais fé. Não. Aí é que a gente vai ver que fé a gente tem. Exatamente. Né? E na história deles a gente viu que fé eles tinham. Será que a gente iria ter essa mesma atitude? Porque assim, ó, esse é o início da história da parte deles ali, onde o povo foi capturado, né? Onde o local onde eles moravam acabou sendo, eles acabaram sendo pegos, principalmente esses judeus que eram mais inteligentes, que eram pessoas mais cultas. Por quê? Para eles aprenderem os costumes, né, do novo rei, de quem, para quem eles iriam servir, e começaram a praticar isso. E ali na lição, a história toda eu já conheço. Eu tenho certeza que vocês também já conhecem, mas sabe o que me chamou a atenção de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar? Será que aqueles 4 foram os únicos que conheciam a Deus e conheciam a verdade? Será que eram só eles, João? Eu creio que não. Eu acho que tinha muito mais gente. E quem sabe, dentro de todos aqueles que estavam junto com eles, poderia ter outros também que conheciam a Deus. Mas só eles que resolveram fazer a diferença. A prova é que, que nem eu falei pra você, no tempo da fornalha, todo mundo se ajoelhou. Quem não se ajoelhou foram só eles, né? Exatamente. Interessante. Agora, eu sei que vocês devem estar pensando assim: João, fiel a Deus, ser fiel aos princípios, obedecer aquilo que Deus pede. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sempre fui direto e reto com vocês, né? Nunca rodeei muito. Então, assim, ó. Se a sua religião hoje, de ser fiel a Deus, ela não causa algo gostoso pra você, se não é algo prazeroso pra você, sabe o que acontece quando a gente não gosta de alguma coisa? A gente não divulga essa coisa. Se você for comer uma pizza numa pizzaria, aquela pizza for ruim, você não vai dizer pros outros que aquela pizza é boa. Entendeu? Então, se a sua religião não está sendo gostosa, prazerosa para você, porque você tem que obedecer isso, tem que ser fiel nisso, tudo aquilo que Deus pede para você, os nãos de Deus, você não vai ter prazer em divulgar. E por isso que muita gente não divulga o evangelho para as outras pessoas, porque não é prazeroso. E outra coisa também, né, João? Um outro lado do que tá falando, se não é prazeroso, significa que você ainda não experimentou. Exatamente. Isso é boa. Gostei.
Se você não está divulgando, é porque você ainda não experimentou realmente o sabor do Evangelho. Muito bom. Você está indo atrás de comentários de outras pessoas, Ou mas até você ainda não experimentou. Exatamente, ó, legal isso que você falou. Ou até você pode estar, sabe o que fazendo? Ah, porque meu pai é, minha Sim, mãe é. é. Você tá indo na onda do seu pai e da Tá sua indo na mãe. opinião da pizza dos outros. Exatamente. Você tá indo lá porque alguém foi e você tá indo também. Entendeu? Então, você tá indo na onda do seu pai e da tua mãe ainda. Você ainda não tem a sua experiência com Deus. Ou no caso deles, que poucos os pais são adventistas, também. então de repente tá indo na pilha dos amigos ou na pilha dos líderes, tá indo na pilha do João e da Ellen, mas tá faltando você ainda experimentar isso. Exatamente. E eu fico pensando assim, né? Olha a história que esses três tiveram para contar. E é uma coisa que a pergunta para, se você pode perguntar para ele, eu falo assim, Ellen, a gente tem que ter história para contar. Meu pai falava para mim e eu falava para ele, a gente tem que ter história para contar. E com Deus você tem que ter história para contar. Você tem que ter história de contar como Deus cuidou de você, como Deus cuidou de você no colégio, nas suas lutas, nos seus momentos. Cada momento da sua vida você tem que ter histórias para contar para Deus. Se você não tem história para contar, porque você não está experimentando. E sabe que ontem eu escutei o talk show do pastor Odailson com a doutora Rossana, que é uma como é que é? Neurocientista, né? Eu não sei, mas é uma bambambam. Não lembro lá qual é a classificação dela, mas é muito boa. E o João escutou hoje. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse assim, ó... eu preciso falar de Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus que o meu medo é eu não conseguir estar servindo a Deus como Deus merece. Então, quando eu vou falar para as outras pessoas, eu fico pensando, Senhor, eu estou te honrando? E sabe o que me fez parar para pensar, gente? Vocês podem dizer assim, ah, mas eu sou adolescente, tu não sabe os problemas que eu passo, Ellen, ou as coisas difíceis que a gente passa. Mas eu digo assim para vocês, não pense que nós adultos não é diferente. E sabe que ontem eu escutando ela, eu fiquei pensando assim, eu quero ter uma fé como essa. E eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas que mostram realmente como é gostoso estar envolvido com as coisas de Deus. A gente pode estar gostando dos prazeres do mundo, das coisas que nos fazem feliz, que nos dão alegria, nos dão prazer, mas são prazeres momentâneos. E ela disse uma frase assim, ó, deixa eu ver se eu me lembro, talvez tu lembra, João. Não troque o grande prazer do mundo pelo mínimo que Deus pode te dar de prazer. O mínimo de Deus não é comparado ao grande prazer do mundo. Será, gurizada, que a gente não está trocando o prazer enorme do mundo pelo mínimo de Deus? Eu acho que é isso aí. E eu vou pegar aqui o que está escrito na lição, ó. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Salmos 15, 22. Né? Eu penso assim, se você honrar a Deus com a sua fidelidade, Deus vai honrar você. Você vai ter histórias para contar também de quanto Deus foi fiel a você. Se você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel a você também. Então, gurizada, sejamos fiéis, não só nas pequenas coisas. E não pense que, agora eu sou adolescente. Quando você for mais jovem, você vai passar por outras coisas. Quando você for para a faculdade, vai ser... eu vou esperar passar a faculdade, vou esperar eu ter minha esposa. Quando você for casado, você vai ter dificuldades, você vai ser difícil, vai ser fiel também. Quando você tiver filhos também, quando você vai ser mais velho, sempre teremos uma luta. Você sabe que a gente vive no grande conflito. Nós sempre precisaremos ser fiéis a Deus. A santificação, a Bíblia fala muito sobre santificação. Santificação é um processo, é uma caminhada, e a gente tem que começar essa caminhada. É isso aí, John. Eu acho que eu quis fazer uma coisa diferente. Espero que vocês assistam, né?
Eu tenho certeza que são por momentos assim que às vezes nos faz a gente refletir um pouquinho sobre o nosso dia a dia. E não pensem vocês, a Ellen só fala pra nós, ou o João só fala pra nós, só cobra a gente. Não, porque a partir do momento quando a gente fala, a gente tem que olhar pra dentro de nós. E eu olho pra dentro de mim. Ontem eu falei pro João, eu chorei rios escutando essa mulher. Daí hoje eu perguntei pro João assim, dá vontade de chorar? Nele, eu chorei várias vezes já. Então assim, ó, são coisas assim que faz que a gente pense. Então, quem tiver um tempinho, olha lá, entra lá no Insta do pastor Odailson. Bota um né? link no grupo. E assistam lá a palestra dela, eu tenho certeza que vai fazer a gente refletir, vocês refletirem bastante também. Tá, gurizada? Então, que a gente possa ser fiel no pouco, porque quando vier o muito, a gente vai conseguir ser fiel também. Agora, se no pouco a gente não é fiel, no muito a gente não vai conseguir, tá bom? Vamos fazer oração com a galera? Vamos fazer? Então vamos fazer oração. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de nós, cuidando de cada um de nós, Senhor. Que a gente possa ser fiel em todas as oportunidades da nossa vida. Assim como foram os seus amigos de Daniel lá pelo alimento na fornalha, não adoraram os deuses, não comeram comidas que não eram para comer. Que na nossa vida, Senhor, tudo que a gente fizer, a gente possa olhar e ver, Senhor, se estamos te adorando, se estamos te honrando, Senhor. Seja no beber, no comer ou fazendo qualquer outra coisa. Abençoe a cada uma desses adolescentes aí. A gente está com saudade deles e que o Senhor abençoe e cuide de cada um deles, Senhor, enquanto essa pandemia está aí, nos rodeando, Senhor. Nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém.